E assim continuou. Quanto tempo? Não sei. Ela sabia que era tempo indefinido, enquanto o fel não escorresse todo de seu corpo grosso. Eu já começava a adivinhar que ela me escolhera para eu sofrer. Às vezes adivinho, mas adivinhando mesmo, às vezes eu aceito. Como se quem quer me fazer sofrer esteja precisando danadamente que eu sofra. Salve, salve! A mais um aulão com Guizão, dessa vez para discutir brevemente o conto da Clarice Lispector, Felicidade Clandestina. Então, para quem não me conhece, eu sou o professor Guizão, sou professor de literatura e eu estou aqui abrindo esse canal para vocês, para a gente poder discutir obras, a princípio, do Programa de Avaliação Seriada da Universidade de Brasília, o PAS, mas também para a gente poder falar sobre obras de outras universidades, da FUVEST, da Unicamp, falar de literatura para quem gosta, para quem precisa estudar aí para vestibulares. A gente está pensando aí especificamente em análises de obras e também aí estratégias de estudo, direcionamentos para outras matérias da língua portuguesa, como redação, gramática. Logo, sejam muito bem-vindos, beleza? Para a gente poder começar a analisar esse conto, eu li um trechinho aqui da nossa obra para vocês. É um conto aí muito curto, mas com uma potencialidade enorme, uma vez que foi escrito por Clarice Lispector, uma das nossas maiores escritoras da literatura brasileira, e a gente precisa entendê-lo dentro de um contexto muito específico, né? A gente está falando aí de um conto publicado junto com outros contos numa obra homônima, ou seja, de mesmo nome também, Felicidade Clandestina, que vai ser publicada em 1971. Tranquilo? E para poder começar a falar sobre esse conto e desenvolver essa análise brevemente, como eu acabei comentando com vocês, é interessante lembrar que a escrita da Clarice Lispector é uma escrita muito metafórica, é uma escrita muito bem desenvolvida dentro da literatura, se eu posso dizer assim. Então é lembrar que a narrativa dela é como caracterizam, né? Um novelo enrolado para dentro. Por isso a gente já tem uma perspectiva aí um pouco mais lírica, um pouco mais ligada ao interior humano, que vem do próprio título do conto: Felicidade. Essa felicidade não é qualquer felicidade, é uma felicidade clandestina. E aí a gente vai tentar desenvolver aí, né, algumas reflexões para tentar responder o que é essa felicidade e por que ela é clandestina ao longo do conto, tá bom? Para a gente começar, eu fiz aqui um breve resumo sobre o que esse conto trata. Como a gente sabe, aí os estudantes, os interessados pela obra da Clarice, interessam muito mais os impactos que as ações vão desencadear nos personagens, no interior dos personagens, do que propriamente, né, a narrativa que acaba acontecendo no primeiro plano. Ainda mais lembrando que o conto é um gênero narrativo moderno de pouca extensão, com único foco dramático, com poucos personagens, logo precisa aí de uma intensificação específica na linguagem, beleza? E a Clarice, mais do que ninguém, vai saber fazer isso, tá? Dentro desse conto, a gente tem o que eu coloquei para vocês, né? Uma relação com a literatura. Por quê? Porque a nossa narradora personagem, ela que conta a história pra gente em pouquíssimas linhas, né? Quem já leu vai perceber que é um conto muito rápido de ser lido, mas ao mesmo tempo deve ser lido com cuidado, porque nessa relação com a literatura existe aí o nosso primeiro plano, que é esse plano superficial das ações, ou plano da narrativa, né, em que eu posso dizer, que é a relação entre uma criança, uma menina, uma adolescente, uma jovem, na sua infância. Uma relação que ela estabelece com outra colega dela.
né? Uma colega, uma menina também, chamada, que é descrita logo no início do conto como uma menina gorda, baixa, de cabelos arruivados. Então a gente pode entender essa menina como uma menina ruiva também. E, sobretudo, o que ela pontua no finalzinho desse primeiro parágrafo. Ela era filha de um dono de livraria. Sendo filha de um dono de livraria, a gente já tem um enredo aqui desenvolvido. A nossa narradora, ela vai querer muito um livro, e esse livro é As Renações de Narizinho, do Monteiro Lobato. E, por saber disso, essa filha do dono da livraria vai dizer que tem esse livro e que ela buscasse no dia seguinte esse livro na casa dela para que ela possa emprestá-lo. Dito e feito, a narradora ela vai no dia seguinte para a casa dessa colega, só que recebe um não, recebe uma recusa logo de princípio. E aí, se você leu o conto, se você já conhece o enredo, essa recusa ela vai se repetir. Essa recusa ela vai se prolongar por um tempo, até que chega seu clímax, onde a mãe dessa menina, vendo, né, insistentemente a narradora chegar à casa deles, assim, totalmente descabelada, falando baixo, ela vai ali estranhar e perceber que, na verdade, aquele jogo que a filha estava fazendo não existia. O livro estava sempre em posse dela dentro da casa e que, por isso, ela emprestaria para a menina narradora pelo tempo que ela quisesse. E aí que se desenvolve, por que é o clímax da história? Porque aí se desenvolve o sentimento da narradora enquanto criança, enquanto adolescente, conseguindo aquilo que ela sempre quis. Eu acho que é aqui o ponto, e na verdade todo o conto vai se desenvolver, né, nessa perspectiva de qual é o impacto emocional que isso causa nessa menina, ainda adolescente, ainda jovem, e como que esses sentimentos eles se desenvolvem, né? Pré-conquista, pós-conquista, e como que essa felicidade ela vai nascer a partir daquela posse daquele objeto tão almejado que era o livro do Monteiro Lobato. Beleza? Mais do que o enredo, como eu falei para vocês, é importante a gente prestar atenção na composição da história, na composição da narrativa. Então aqui a gente sempre transforma nossas análises entre forma e conteúdo. Coloquei para vocês, é um narrador-personagem, sendo narrador-personagem a gente tem uma perspectiva fragmentada, né? Porque a pessoa conta a história de dentro da narrativa, mesmo sabendo que há aí um distanciamento temporal, né? Entre o tempo da narração no passado e tempo do narrador no presente. E esse antagonismo que se desenvolve é um antagonismo complexo. A gente nota primeiro o antagonismo físico em relação à aparência, não só da narradora, mas das suas amigas na época, em contraposição à menina ruiva, a filha do dono da livraria. Então, se a menina ruiva era gorda, baixa, de cabelos crespos, a narradora e as suas colegas naquela época eram esguias, eram achatadas, tinham os cabelos livres, como cabelos lisos, metaforicamente falando. Então esse antagonismo ele se coloca como físico, mas vai se desenvolvendo como psicológico também. A narradora chama, né, essa menina de cruel, de parece que estava exercendo uma vingança, parecia que ela queria que ela nos odiava, porque ela estava exercendo ali a sua tortura chinesa, o seu sadismo. Parecia que ela sentia prazer com a dor, né, com aquela negação e ver a, a sua tristeza em receber aquele não a partir da tentativa de ir mais uma vez na casa da menina e tentar conseguir o livro que ela prometeu emprestar, né? Esse espaço, ele é físico, então existe aí uma narração
pelas ruas do Recife, onde essa memória passa, né, da narradora, e a predominância do discurso indireto. O que significa isso? A gente está falando de um discurso mediado pelo narrador. Então é o narrador que acaba apresentando para o leitor como que as coisas aconteceram. E por ele ser personagem, eu acho que combina muito nessa questão de é uma perspectiva de dentro, é fragmentado, então a narradora conta o que ela viu, o que ela sentiu e as reflexões que ela faz a partir da passagem do tempo, né, até o presente. E ao mesmo tempo, esse espaço começa a se colocar como social. Esse antagonismo, ele se coloca como antagonismo, além de físico, psicológico, também social. Porque a menina, a menina ruiva, filha do dono da livraria, morava numa casa completa, cheia, grande, pelo que a narradora conta, enquanto a narradora morava num sobrado, né? Então é uma parte da casa. Notam-se as diferenças sociais entre as duas, beleza? E também a predominância do tempo psicológico, mas essa predominância ela vai ser específica. Ela vai aparecer ao longo de todo o conto, mas ela predomina a partir do clímax. Quando ela realmente toma posse do livro, aí o tempo psicológico ele domina toda a narrativa, beleza? Então, pensando nesse enredo, já até abarcamos grande parte, né, do conteúdo do conto, essa vivência no passado, relembrada no presente, vocês notam muitos traços biográficos. Esse é um ponto muito importante, é um ponto que ressalta quando a gente fala dessa análise. Por que traços biográficos? Porque a gente está falando de Recife, onde aconteceu a infância e adolescência de Clarice Lispector. Clarice é legal lembrar, né? Ela nasce na Ucrânia com o nome de Aya. Com 2 anos de idade vem para o Brasil, fugindo, né, de um conflito nacional no seu país, junto com o pai e com a mãe. Quando ela vem para cá e ela começa, né, a se tornar escritora, a dar entrevistas, ela fala também sobre o seu livro predileto, que é o mesmo livro predileto da narradora do conto, As Reinações de Narizinho, do Monteiro Lobato. Que também tem sua significação aí, né? Quando o autor ele começa a publicar os seus livros para difundir a cultura popular, a partir das lendas, do folclore, que aí é conhecido como a coletânea do Sítio do Pica-Pau Amarelo, beleza? E existe esse amadurecimento da perspectiva. Quando eu me distancio temporalmente daquilo que eu estou narrando, e principalmente daquilo que aconteceu comigo, que é a grande questão aqui da história, né? A narradora conta um fato que aconteceu com ela no passado. Existe um amadurecimento da perspectiva. Ela conta, ela reflete, ela muitas vezes chega a conclusões que possivelmente quando ela era mais jovem ela não teria ou ela não tinha, ok? Isso é importante de se considerar também. O enfoque no desenvolvimento interior do personagem, para mim, é fundamental. É o que caracteriza a escrita da Clarice Lispector. E essa felicidade no fim do conto. Quando ela assume a posse do livro, ela degusta aquele momento. Ela fala: a mãe da menina me dizer que eu posso ficar com o livro o tempo que eu quiser. E saber que esse tempo que eu quero é melhor do que ela me dá o livro, é perceber que a minha felicidade ela é clandestina. A minha felicidade para sempre seria clandestina. Então a Clarice ela vai soltando umas frases que faz a gente pensar, que faz a gente parar para refletir. Como assim a felicidade para mim sempre seria clandestina? E ela diz, né, que ela até poderia ter pressentido isso no momento no passado. Mas aí você lembra, né, do antagonismo psicológico sobre o qual a gente levantou anteriormente. A menina era cruel, era vingativa, odiava a narradora e as suas colegas.
Já a própria narradora se coloca naquele tempo como uma menina ingênua, uma menina humilde, uma menina que se deixava levar, mesmo sabendo que a recusa ia continuar insistentemente. Então, essa construção, né, de uma personalidade própria baseada nessa ingenuidade faz com que a gente creia que essa felicidade naquele momento não era algo que ela teria tanta consciência assim, né? Ela iria refletir com a passagem do tempo a partir do momento em que essa perspectiva ela amadureceria, tá bom? Então essa felicidade ela seria a princípio efêmera, porque claro, né, aquele tempo em que ela permaneceria com o livro iria acabar de certa forma, mas é uma felicidade sobretudo transformadora. E aí me liga imediatamente com o conteúdo central do conto. É a relação entre a menina, a posterior mulher, com a literatura. Uma vez que a gente está falando de traços biográficos, a relação entre a menina Clarice, que gostava muito de As Reinações de Narizinho, com agora a mulher Clarice, escritora de literatura. Beleza? E ainda mais, né, se a gente relaciona essa felicidade efêmera, transformadora com o contexto nacional, a gente lembra da ditadura militar. A gente lembra que 1971 é justamente o momento dos anos de chumbo, momento em que pouco havia de felicidade, um momento que pouco havia de transformação. Então a gente percebe aí que essa felicidade ligada à literatura é uma felicidade onde a gente pode perceber que os tempos de ditadura militar iriam acabar, que os tempos de crise e de censura e de restrição iriam findar, e é por meio da literatura que a gente consegue perceber que essa felicidade, por meio da arte, é possível porque desenvolve a nossa perspectiva, desenvolve a nossa visão de mundo e faz com que a gente perceba, né, as circunstâncias à nossa volta a partir de um outro olhar. Beleza? É um ano próximo da morte da Clarice Lispector. Então é importante considerar essa escrita aí como uma escrita memorialista, né, que retoma aspectos da sua vida, não só da infância, mas também da vida adulta em diante, e tudo isso é condensado dentro de um conto que aparentemente é tão simples, mas que se evidencia de modo bastante complexo, com muitas nuances, tá bom? Dito isso, vamos ver se você está esperto. É hora de treinar. A partir do trecho selecionado, é possível afirmar que a filha do dono da livraria sentia inveja da narradora. Mas que talento tinha para a crueldade? Ela toda era pura vingança, chupando balas com barulho. Como essa menina devia nos odiar. Nós que éramos imperdoavelmente bonitinhas, esguias, altinhas de cabelos livres. Comigo exerceu com calma ferocidade o seu sadismo. Na minha ânsia de ler, eu nem notava as humilhações a que ela me submetia. Continuava a implorar-lhe emprestados os livros que ela não lia. O que você acha? De fato, você acha que a partir do trecho é possível afirmar que a filha do dono da livraria sentia inveja da narradora? Pensa aí. Na verdade, não. Olha só. A gente não pode afirmar que a filha do dono da livraria tinha inveja da narradora. Por quê? Porque a perspectiva ela é em primeira pessoa. Sendo primeira pessoa, eu não posso dizer que de fato a menina era invejosa, uma vez que eu não tenho também o olhar dela mesma dentro do conto, né? Vamos lá? Verdadeiro ou falso? Após finalmente conseguir o tão almejado livro, o tempo psicológico passa a prevalecer na narrativa, segundo o trecho. Aqui é quando ela consegue, né, de fato. Como contar o que se seguiu? Eu estava estonteada, e assim recebi o livro na mão. Acho que eu não disse nada. Peguei o livro? Não.
Não saí pulando como sempre, saí andando bem devagar. Sei que segurava o livro grosso com as duas mãos, comprimindo-o contra o peito. Quanto tempo levei até chegar em casa, também pouco importa. Meu peito estava quente, meu coração pensativo. A gente até falou sobre, né, na análise. Após finalmente conseguir o tão almejado livro, o tempo psicológico passa a prevalecer na narrativa segundo o trecho. Certo ou errado? A gente sabe que certo. A gente nota que o tempo pouco importa, né? O tempo no seu sentido pleno, no seu sentido cronológico. De fato, o que importa ali é a sensação, a relação entre a menina e o livro. Para fechar, vamos de alternativa certa? A felicidade sentida pela menina e refletida pela narradora representa o quê? A inocência da criança no momento da narrativa? A vontade da menina de virar uma grande escritora? Processo de amadurecimento da protagonista? Ou desenvolvimento da consciência da impossibilidade de se ter tudo? Vou deixar você pensar a partir do trecho que eu selecionei aí para vocês. Tá acabando. Escolheu sua alternativa correta. E aí, qual é? Representa o processo de amadurecimento da protagonista. A felicidade sempre iria ser clandestina para mim. Parece que eu já pressentia como demorei. Eu vivia no ar. Não era mais uma menina com um livro, era uma mulher com seu amante. Então existe aí um processo, né, de desenvolvimento que liga o momento em que a criança, ou que a jovem, que a adolescente, ela entra em contato com o objeto almejado e que é, né, você pode já marcar aí como o livro. Existe uma relação entre a menina e o livro de literatura, um livro de ficção, e posteriormente a mulher como escritora, a mulher como produtora de literatura. É um momento aí de desenvolvimento. É a mulher com o seu amante. É até uma relação proibida uma mulher com um amante, confere? Então essa relação proibida ela se propõe a ser até mesmo uma relação entre a mulher dentro do campo de escrita literária. Um processo que sempre foi dominado por homens e que de alguma forma era também clandestino para a mulher escrever e, sobretudo, escrever obras literárias. Tá bom? Então, dessa forma a gente finaliza a nossa análise. Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês para a próxima. Comenta, compartilha com quem está estudando, se inscreve no canal, que eu espero você para próximo aulão do Guizão. Até mais!